Bom dia, que Deus te abençoe. Estamos aqui para mais um Devocional Prioridade. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril. Que alegria receber você aqui no nosso canal. Você que chegou aí no nosso vídeo, no nosso devocional, fique até o final, porque com certeza a mensagem de hoje e a oração que eu faço aqui no final vai abençoar a sua vida. Glórias a Deus. Eu quero deixar um versículo hoje para você, mais aí uma reflexão para a sua vida, como todos os dias temos feito aqui no nosso canal. Hoje estamos aí com o nosso devocional de áudio. Pode acontecer de algumas vezes ser devocional de áudio, mas fique tranquilo, porque o que importa é a essência desse devocional, né? E mesmo que eu não apareça aqui em alguns devocionais, saiba que a presença de Deus, que é o mais importante, vai estar chegando aí sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus? Hoje a minha Bíblia está aberta em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2. E olha só o que esse versículo ele está nos ensinando. A palavra de Deus diz: mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe, hoje eu trago esse devocional mais como uma experiência que vivemos nesses últimos dias. Nós precisamos, de fato, acreditar nas coisas do alto. Sabe, nós falávamos até mesmo na live que tivemos no domingo lá no nosso Facebook, e nós falávamos sobre aquele homem que estava à beira de um caminho, né, que ele pedia esmolas na beira do caminho. E esse homem, ele ficou sabendo que Jesus iria passar por ali. E esse homem, ele viu a oportunidade de um milagre acontecer na vida dele. Ele precisava, ele necessitava daquela cura que só Jesus podia fazer na vida dele. E ele aproveitou, resumindo aqui, ele aproveitou essa oportunidade, e quando Jesus passou, ele começou a clamar: Jesus, tem compaixão de mim. Ou seja, Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. E por que eu uni essas mensagens? Porque, de fato, nós precisamos entender que no meio do caminho, nós vamos ouvir vozes que vai tentar nos parar. Esse homem, ele estava clamando por Jesus, ele estava clamando ali pelo milagre dele, e as pessoas que estavam à volta dele, falaram para ele parar de gritar, que ele estava incomodando o mestre, sabe? Teve vozes ali, ele não viu porque ele era cego, mas ele ouviu vozes de pessoas mandando ele se calar, sabe? Como se ele não tivesse o direito de estar ali pedindo a cura para Jesus. E quantos de nós, na nossa caminhada, nós encontramos vozes à nossa volta, vozes, sabe, tentando nos parar, tentando nos fazer desistir, fazendo de tudo, sabe, para contrariar aquilo que é a fé, sabe? Nós precisamos colocar dentro do nosso coração. E esse versículo que trouxemos hoje aqui, ele tem tudo a ver com essa mensagem, porque a palavra está nos orientando que nós temos que manter os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então hoje o Senhor, ele me trouxe aqui para dizer para você: não se importe com o que você tem ouvido dos outros. Sabe, o inimigo, ele sempre vai usar pessoas. Esses dias eu conversava com uma irmã ali no nosso ministério, e a gente falava muito sobre isso, que o inimigo, ele sempre vai usar pessoas que estão próximas da gente, os nossos familiares, os nossos amigos, pessoas do nosso convívio, pessoas até mesmo de dentro do ministério, da igreja, para tentar, sabe, nos decepcionar, nos deixar chateado, nos deixar triste. Muitas vozes vão chegar até nós dizendo que não somos capazes, que não somos merecedores, que sabe que o melhor é desistir, que não está adiantando buscar, que não está adiantando orar. Mas não é isso que a palavra está nos orientando. Nós não podemos dar ouvido a essas vozes. Sabe, nós precisamos colocar dentro do nosso coração:
se eu desejo ter vitória sobre os meus problemas, eu preciso realmente, de fato pensar nas coisas do alto. Acreditar de fato que é do Senhor que vem o nosso milagre, que é do Senhor que vem aquilo que nós mais precisamos. Então, peraí, se é do Senhor que vem aquilo que necessitamos, ou por que então que eu vou dar ouvido a vozes que querem me fazer acreditar que não tem saída para o meu problema? O porquê que eu vou dar ouvido a vozes que querem me afastar da presença de Deus? Não, nós precisamos, ser vigilantes e deixar que a nossa mente, que os nossos ouvidos simplesmente venham ser tocados pela voz do Espírito Santo. Você precisa ter essa sensibilidade no teu coração, de ouvir e discernir qual é a voz que você tem que ouvir. A palavra está nos orientando que nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto, ou seja, nas coisas de Deus, nas coisas que é da palavra de Deus. Não se deixe levar pelo que você tem ouvido por aí. Hoje, se nós for falarmos sobre casamento, sobre família, você vai encontrar inúmeras pessoas achando coisas absurdas sendo normal. Você vai, se você for por essas vozes terrenas de hoje, você vai achar normal um casamento de anos se acabar. Você vai achar normal, os seus filhos vivendo uma vida totalmente errada, desregrada, uma vida totalmente contrária àquilo que seria o correto, e você vai acabar achando normal porque todo mundo está vivendo. Não, gente, nós precisamos tomar muito cuidado. E hoje eu te pergunto, qual é a voz que você tem dado ouvido? Os seus pensamentos estão nas coisas do alto, que é nas coisas de Deus, ou está nas coisas dessa terra? Nós não podemos nos deixar, nos permitir viver a normalidade que está sendo gerada hoje. Uma nova geração que está vivendo coisas que não são normal. Coisas que, as pessoas estão achando a coisa mais comum do mundo, mas que na realidade não tem nada de comum, não tem nada de normal. Então nós precisamos nos perguntar, será que eu estou com o meu pensamento nas coisas do alto? Será que eu estou com pensamentos corretos, certos? Nós precisamos tomar cuidado. Inclusive, a nossa palavra-chave de hoje é pensar no Senhor. Coloca aí nos comentários, pensar no Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos, pensar, em Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus, caminhar com Deus, contar com Deus, acreditar que sim, que Ele está no controle de tudo, quando os meus pensamentos, quando os meus ouvidos estão dando ouvido à voz dEle, e não às vozes terrenas. Você precisa colocar no teu coração, porque a palavra de Deus, ela nos deixa muito clara que nós temos que manter os nossos pensamentos, nós temos que, deixar a nossa mente de fato e de verdade, aberta para as coisas de Deus. Nós temos que nos alimentar cada vez mais, buscar cada vez mais por essa presença. Glórias a Deus. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração. Talvez você se encontre aí do outro lado, triste, angustiado, talvez decepcionado, pensando em parar, em desistir, porque talvez você tenha dado ouvido às vozes erradas. E hoje o Senhor está falando para mim, para você, dê ouvido à voz de Deus. Eu trouxe o exemplo da pregação que fizemos lá no nosso Facebook. Se você não assistiu, assista lá a última live que nós fizemos agora domingo, tá salvo lá no nosso Facebook, onde o pastor ele falava ali sobre esse homem, que era cego e que ele viu a oportunidade de receber a cura porque Jesus iria passar por aquele caminho. E ele gritou, ele clamou, ele implorou a Deus e Deus, o Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisa, mas Jesus queria uma atitude dele. Jesus queria saber ali se ele estava dando ouvido à voz dele, da cura, ou a voz daquelas pessoas que mandou ele se calar, que mandou ele ficar quieto, que ele estava incomodando o mestre. Aí eu te pergunto, qual a voz você tem dado ouvido? A voz daqueles que te dizem que não vai dar certo, que não adianta,
que não vale a pena, ou a voz de Deus que diz para você que você pode tudo nele, porque é ele que te fortalece? Fica com esse pensamento e coloca no teu coração. Pensar em Deus, pensar no Senhor. Pense o tempo todo no Senhor. Eu posso abençoar a sua vida? Feche os seus olhos, se for possível, e vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso querido amado Pai, te louvamos e te exaltamos por mais um devocional, por mais esse dia que o Senhor nos deu como presente, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada porque hoje o Senhor nos deu, mais um dia. O Senhor nos soprou o fôlego de vida para que vivêssemos mais um dia, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor vá de encontro a essas pessoas que me acompanham através aqui do canal do YouTube. Pessoas, Pai, que talvez estavam dando ouvido a vozes negativas, a vozes, dizendo que não vai dar certo, que não adianta, que não vale a pena. Não, Senhor. Que o nosso pensamento, a nossa mente esteja nas coisas do alto, nas coisas que vêm do Senhor, ó Pai, nas suas promessas, naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que o Senhor, ó Pai, tem poder para realizar. Que os nossos pensamentos, de fato, estejam sobre o Senhor, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida, entregamos essa terça-feira nas suas mãos. Te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos e vitórias recebidas. Que nós venhamos ter esse devocional de hoje, Pai, como um aprendizado. Que nós não venhamos dar ouvido às vozes erradas, às vozes terrenas, não. Que nós venhamos dar ouvido à voz que vem do Senhor, do Teu Espírito Santo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, diga aí um obrigado, Jesus. Escreva aí nos comentários também um obrigado, Jesus, e creia. E lembre-se, dê ouvido à voz de Deus. Glórias a Deus. Você é convidado nosso para estar hoje às 18h30 aqui no nosso canal novamente. O pastor Eduardo iniciou ontem uma campanha pelos enfermos. Quantas são as pessoas que se encontram enfermas, né? E muitas das vezes não é só a enfermidade física, mas também, né, a enfermidade na alma, no coração, né, com a tristeza, com as angústias, com a depressão, com a ansiedade. Tudo isso você precisa de cura. Então volte hoje às 18h30 para orar junto com o pastor. E eu volto com todos vocês amanhã, às 6 da manhã, aqui no nosso abençoado devocional Prioridade. Um beijo no seu coração, um ótimo dia a todos e que Deus te abençoe.